Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tô rindo de antemão porque, assim, já é tarde da noite, eu tô sem sono, né? Reza a lenda que quando a gente tá sem sono, a gente é produtivo, né? Ou não. Podemos ser produtivos ou não. Bom, nós estávamos estudando o verbo o verbo no simple present ou present simple, né? Que é no presente simples. Nós começamos a ver como expressar o verbo na negativa e vamos continuar vendo mais exemplos disso, né? E assim, é fácil, não é difícil, mas se é fácil, não é difícil e vice-versa. Vamos continuar vendo mais exemplos aqui. Lembra dessa carinha feliz que eu fiz aqui? Pois é. Que medo, né? É o famoso que medo. Bom, I, you, he, she, it, we, you e they. Ai, Thales, por que você está escrevendo isso tudo de novo? Porque esses aqui são os pronomes, certo? Eu, você, ele ou ela, né? Objeto. Nós, você e eles ou elas. Então, esses aqui são os pronomes. Caso eu queira expressar uma ideia na negativa, eu vou usar don't ou doesn't, certo? Aí você me pergunta, ai, Thales, quando que eu uso doesn't? Doesn't tem um S, não tem? Deixa eu escrever aqui de novo. Doesn't ou does not. Does not. O verbo do aqui, gente, é só para lembrar que é um verbo auxiliar. Ele ajuda a compor a negativa do verbo principal da frase. Eu uso doesn't para 3 pronomes: he, she e it. Basicamente. Então, para he, she ou it, eu uso doesn't ou does not. E para I, you, we, you e they, eu uso don't. Certo? Então vamos continuar vendo alguns exemplos, né? I don't like soccer. Eu não gosto de futebol. Eu até gosto, gente. Eu não tenho muita paciência de ficar assistindo o jogo, mas eu gosto de ver os resultados, as estatísticas, né? Mas I don't like soccer. Eu não gosto de futebol. Se eu quiser dizer que ela não gosta de futebol, eu vou dizer she doesn't like soccer. Aí você me pergunta, ai, Thales, por que eu uso does aqui e do he aqui? I don't like soccer. Lembra que I, you, we, you e they, eu uso don't. Para he, she ou it, eu uso doesn't. Então, I don't like soccer e she doesn't like soccer. Tá? Ficou claro? I don't like Bob. Eu não gosto de Bob. Bob é chato pra cá. Pi, né? I don't like Bob. Eu não gosto de Bob. He doesn't like Bob either. Aparentemente, eu não sou a única pessoa que não gosta de Bob. Ele também não gosta de Bob. Ele não gosta de Bob também. Either
que é either, gente? É também na negativa. Então, assim, quando eu quero expressar também na negativa, eu uso either. Ok? Vamos pegar uma outra frase. I'm home early. Eu estou em casa mais cedo. It doesn't happen often. Aí você pergunta, Thales, o que quer dizer isso aqui? Eu estou em casa cedo, ou eu cheguei em casa cedo, eu estou em casa cedo. Isso não acontece com frequência. Por que eu usei o it? Lembra que quando eu comecei a explicar para vocês os pronomes, todos os pronomes que estão aqui se referem a pessoas, menos o it. O it se refere a coisas, fenômenos da natureza, animais, fatos, eventos. Então, assim, eu estou em casa cedo. Isso, né? É como se fosse assim, um isso. O que é it? It se refere ao fato de eu estar em casa cedo. Então, assim, é uma coisa abstrata, tá? It doesn't happen often. Isso não acontece com frequência. Ou frequente. Often quer dizer frequente. Quando eu falo assim, how often, com que frequência, tá? Eu não vou continuar a frase, porque eu não quero dar um spoiler, né, das próximas lições, mas só para você ter uma ideia, que eu uso essa palavra para fazer perguntas também, né? Com que frequência você faz alguma coisa? How often, tá? You don't like washing clothes. Você não gosta de lavar roupas. Né? Quem gosta de lavar roupa, né, gente? Lavar roupa é uma coisa... Basicamente, a gente lava roupa na máquina, né? Mas, enfim. You don't like washing clothes. Eu vou partir do pressuposto que você lavar roupa na mão, né? É um lavador de roupa raiz. Então, assim, vamos entender primeiro a frase. You don't. Aí você pergunta, Thales, por que eu tô usando don't aqui? Don't. Lembra que you é o pronome, tá? Pronome pessoal. Do not. Então, assim, para you, eu uso don't. Eu só uso doesn't para he, she ou it. Então, para you, eu vou usar don't. Você não gosta. Like é o verbo principal da frase, que é o verbo gostar. O don't é o verbo auxiliar, né, na negativa. Você não gosta. Esse verbo auxiliar, o don't, ele vai ajudar o auxiliar, né? Né? Ele ajuda você a fazer uma frase na negativa. Então, você não gosta de lavar roupas. No plural, né? Clothes. Aí você me pergunta. Tem um like, que é o verbo gostar. Aí você me pergunta. Por que esse verbo tem ing? Não entendi nada. Thales, me explica. O verbo tem ing porque o verbo like, caso ele tenha um outro verbo logo após, ele requer que ele seja com ing. Então, assim, são coisas assim que você vai memorizando, vai aprendendo aos poucos, tá? Aí, clothes
Clothes quer dizer roupas. Aí eu vou mostrar para vocês. Piece of cloth. Aí você me pergunta aqui. What the fuck is this? Né? O que é isso, Thales? Pedaço de tecido ou roupa, né? Piece of cloth. Então, assim, quando você se refere a roupas, você se refere comumente no plural, clothes. Piece of cloth quer dizer um pedaço de tecido, ou uma parte de uma roupa, enfim. Tá? No singular. E clothes quer dizer roupa, roupas. Vamos continuar aqui vendo alguns exemplos para finalizar o vídeo. Thales sou eu, né? Thales speaks English, but he doesn't speak Spanish. Vamos entender essa frase? Aí, Thales. Thales é he, ele. É o pronome pessoal do caso reto. He speaks. Então, para he, she ou it, eu coloco o S no verbo. O verbo speak, basicamente, eu só coloco o S no verbo. Muito fácil. Então, ele fala inglês. Thales fala inglês. Mas, but. Então, isso aqui é uma preposição. Gente, eu adoro dar as coisas mastigadas, né? As coisas têm que ser mastigadinhas. Mas ele não fala espanhol. But he doesn't speak Spanish. Primeiro, por que eu uso doesn't? Lembra que para he, she ou it, eu uso o verbo auxiliar does. Como eu estou negando a frase, eu uso doesn't. Certo? Então, ele não fala espanhol. O verbo speak, ele não faz negativa sozinho. Então, assim, a lógica é a seguinte. A maioria dos verbos em inglês, é a maioria mesmo, tá? Não faz pergunta sozinho e não nega sozinho. Então, quando eu falo assim, ele não fala espanhol, Thales não fala espanhol. He doesn't speak Spanish. Eu não falo espanhol, verdade, não sei falar espanhol. Já tentei até estudar espanhol, gente, mas eu confesso a você que eu não gosto de espanhol. Não tem preconceito, mas eu não gosto, né? Enfim, eu gosto de italiano, meu sonho é aprender italiano, um dia eu vou aprender. Eu tenho até livro de italiano, tenho manual, né? O Diabo 4, mas eu não comecei a estudar ainda, né? De safadeza, mas eu deveria estudar. Mas um dia eu vou estudar. Enfim, Thales não sabe espanhol. He doesn't speak Spanish. Aí, vamos entender uma coisa que é muito importante, ó. Thales doesn't speak Spanish. Thales speaks Spanish. Tá, vamos supor que eu fale espanhol. Eu não sei falar espanhol não, tá, gente? Fala espanhol, Thales. Espanhol. Só se for assim, né? De outra forma. Vamos entender essas duas frases aqui. Primeiro, qual que é o verbo principal das duas frases? É o verbo speak, certo? Que é o verbo falar. Aí vamos entender o seguinte. Por que que tem um S aqui? Ah, eu lembro que para he, she ou it, eu coloco S no verbo. Sim, é por isso. Então, Thales speaks Spanish. Eu preciso de um verbo auxiliar aqui? Não, não preciso de um verbo auxiliar. Então, assim, para fazer uma afirmativa, não preciso de um verbo auxiliar. Para fazer uma negativa, eu preciso de um verbo auxiliar.
tá? Porque o verbo speak, ele não faz negativa sozinho. Então, ele precisa do verbo do ou does, né? Do ou does são verbos auxiliares. Aí você me pergunta, Thales, mas você não ensinou para mim um vídeo atrás aí? He does his homework. Né? Você não ensinou para mim que o verbo do é o verbo fazer? Sim, o verbo do é o verbo fazer. Quando o verbo do é o verbo principal da frase. Então, ele faz o seu dever de casa. Nesse caso aqui, o verbo do não é um verbo auxiliar, é o verbo principal da frase. Do, que é o verbo fazer. Aí você me pergunta, Thales, por que tem S aqui? Tem S porque para he ou it eu coloco S no verbo, certo? Como ele termina com uma vogal, né, do, eu coloco ES ao invés de S, tá? Então é isso. Alright? Tudo bem? Então vamos continuar. Aí assim, Thales speaks Spanish. Aí eu coloquei um S no verbo, ok. Então assim, para afirmativa, eu coloco S. Quando eu uso uma negativa, eu uso o verbo doesn't ou does not, né? Thales não fala espanhol, que é o caso que se aplica. Eu não sei falar espanhol, gente. Então, Thales does not, eu posso dizer does not ou doesn't speak Spanish. Aí você me pergunta, Thales, por que o verbo speak não tem S? Aí eu vou recorrer à dica que a minha tia, lá em 1900 bolinha, me deu. Olha, o verbo do não é um verbo auxiliar aqui. O verbo speak é o verbo principal da frase. O verbo do, ele leva o S junto com ele. O S tá lá, ó. Thales doesn't speak Spanish. Então, como o S já está aqui, ele não precisa vir no verbo principal. Então, assim, é a lógica que a tia lá em 1900 bolinha me ensinou. E eu acho que até que se aplica, né, gente? Quando você faz uma negativa, o verbo auxiliar, ele leva tudo. Ele leva o verbo not, né? Aliás, not não é negativa, né? É um advérbio de negação. Ele leva o not, does not, doesn't, uma forma abreviada. E ele leva o S, porque o S se refere a Thales, que é he, certo? Para he, she ou it eu não coloco o S. Thales doesn't speak. Então, como o S já está aqui, o verbo principal não precisa ter S. Basicamente é por isso, tá? Então é isso, gente. Vamos ver um outro exemplo. He doesn't do his job. Ele não faz o seu trabalho. Aí você me pergunta, Thales, por que tem dois verbos do aqui? Tá vendo que tem dois verbos do? Vamos entender o que é esses dois verbos do aqui? Primeiro, esse verbo do é o verbo fazer, tá? É o verbo principal da frase. E esse verbo doesn't é o verbo auxiliar. O verbo principal da frase, que é o do, ele não faz negativa sozinho. Logo, ele requer um verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele é does, porque eu tenho he. Para he, she ou it, eu uso does. E como é negativa, é doesn't. Então, he doesn't do his job. Ele não faz o seu trabalho. Certo? E finalmente, vamos ver um outro exemplo, né? She doesn't usually have dinner.
ela não geralmente janta, né? She doesn't usually have dinner. Eu escreveria essa frase de uma forma diferente, né? She usually doesn't have dinner. Fica melhor assim, né? Mas assim, nas gramáticas da vida vem assim também. Então, assim, dessa forma tá correto também. Apesar que eu acho um pouco esquisito. Eu prefiro assim. Né? Ah, tá. E por que você prefere? Porque eu prefiro assim. Pronto. Ponto final. Nossa, que ignorância, sim. É ignorância. Então, she usually doesn't have dinner. Ela geralmente não janta. She doesn't usually have dinner. Então, assim, doesn't, porque eu tenho o sujeito she, né? She does. She doesn't, porque é negativo. Usually é um advérbio de frequência. E have dinner, ou have é o verbo, e have dinner seria uma locução, né? Que quer dizer jantar, tá? É possível eu dizer she doesn't. Aqui, ó, para finalizar o vídeo. She doesn't has, tá correto? Tá errado. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que o doesn't é um verbo auxiliar? Então, o doesn't, ele leva o S junto com ele. Então, ao invés de has, eu tenho que colocar have. Has, aqui ó, para he, she ou it, normalmente eu uso has, ao invés de have, que é o verbo ter, tá, gente? He, she ou it, eu uso has. Aí você me pergunta, Thales, por que eu não coloco haves? Porque não existe haves, tá? É has mesmo. He, she ou it, eu coloco has. Então, assim, quando eu uso um verbo auxiliar para negar, né, que é o doesn't, she doesn't have. Por que eu coloco have? Primeiro, né, qual que é a explicação? O verbo auxiliar, ele já está levando o S. She doesn't. Então, o verbo principal da frase, ele vem no bare infinitive, que é um infinitivo pelado, né, um infinitivo censurado. Bare infinitive. Aí você me pergunta, cara, o que é infinitivo pelado? Ou bare infinitive? Bare infinitive é um infinitivo sem a preposição to, tá? Sempre que eu me referir a bare infinitive, é um infinitivo sem a preposição to. Então é isso, gente. É muito fácil. Bom, gente, hoje está sendo super produtivo, né? A falta de sono faz umas coisas terríveis com a pessoa, né? Bom, gente, próximo vídeo nós vamos continuar a estudar presente simples, mas como fazer perguntas. Até agora nós vimos frases na afirmativa, frases na negativa, né? I don't like soccer, she doesn't like soccer, e assim por diante. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver perguntas no presente. Então, present questions. Eu vou colocar aqui só para lembrar que o próximo vídeo nós vamos ver perguntas no presente. Bye, bye.